Boa noite a todos. Boa noite. Começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos colocar em pé, começar a cantar essa primeira música, que fala sobre a oferta, uma oferta viva que nós entregamos a Deus, que é a nossa própria vida. A cada dia devemos estar dispostos a se entregar a Deus com motivo de louvor e gratidão por tudo que Ele faz em nossas vidas. E a maior oferta que Ele se agrada é justamente as nossas vidas, como forma de sacrifício, vindo aqui, mas também a cada dia, em tudo que fazemos, agradecendo a Ele por tudo que Ele nos dá. Pai, te agradecemos por mais um dia aqui na tua casa, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui te louvando, te adorando, como forma de gratidão por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Pai. Te agradecemos pelas oportunidades, pelo sustento, pelo alimento de cada dia, pela saúde que o Senhor nos dá. Esteja abençoando todos aqueles que estão viajando, que estão aproveitando, mas que possam se lembrar de Ti também, ó Pai. Que possam lembrar das Tuas graças, das Tuas bênçãos na vida de cada um. Esteja abençoando o decorrer deste culto, possamos continuar Te agradecendo, Te louvando e que possamos ser daqui abençoados, aprendendo mais da Tua Palavra, Pai. Abençoe nossas vidas também durante a semana, aqueles que estão em dificuldades financeiras, de saúde também,
que o Senhor possa estar com cada um de nós agora. Te peço e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Alguém se lembra do versículo que era para decorar essa semana? De novo, perguntamos de manhã. Alguém lembra a referência, pelo menos? Alguém lembra que era em João? Conhecereis a verdade nos libertará. João 8:32. Isso, quem mais? Quem mais? E conhecereis? Pode continuar. Olha, já deu uma espiada. Dá uma piscada. Deu uma piscada. É fácil? Quem mais? João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. 8:32. Quem mais? Cauã, quer falar? Rian? Criança que sabe. Tá tímido agora? De manhã respondeu todas as perguntas dos missionários. Quem mais? Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Isso aí. Coloca na tela. Vamos ler todo mundo junto? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E o próximo? Alguém já decorou ou não? Não? Então vamos ler todo mundo junto. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Alguém já decorou? Voltando, saiu da tela. Isso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Alguém mais? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 8:35. Não, 13. São 13:35. João 8 era no anterior. Alguém mais? Alguém lembra do que fala o versículo? Como? Amar uns aos outros para quê? Para que a gente seja conhecido como discípulos de Cristo. Então o versículo é, vamos ler de novo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Alguém mais decorou? Tá difícil? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Correto. Muito bom. Posso assentar? A gente vai cantar a próxima música que fala sobre Seja Bendito o Cordeiro, que é Jesus que morreu por nós. Ele pagou o preço para que possamos viver, que possamos ser salvos, e por isso Ele é bendito, Ele é agraciado, por isso sempre damos graças a Ele por tudo que Ele faz em nossas vidas, principalmente por um dia ter morrido em nosso lugar. Sangue que por nós pecadores verteu.
próxima música fala sobre a cama e o Senhor. Vamos colocar em pé para cantar essa música, falar sobre o quanto Ele faz em nossas vidas e por isso todos os dias queremos louvar a Ele. Agradecemos a todos que estão aqui presentes hoje. A gente sente falta de várias pessoas viajando, mesmo aproveitando o feriadão aí. Talvez em alguns lugares está meio quente, outros está meio frio, mas que Deus possa estar com cada um. Agradecemos pela presença dos visitantes que estão aqui conosco. Quem está aqui a primeira vez? Vocês? A primeira vez? Não? Segunda? Agradecemos pela visita. Vamos cantar essa próxima música que fala sobre bom é o teu lado estar. Enquanto isso, a gente vai aproveitar e cumprimentar uns aos outros, agradecer pela presença de cada um aqui, que é muito bom estarmos juntos louvando a Deus. Vamos sempre louvar, sempre
ao momento missionário. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o pastor Edinaldo Ferreira. Ele está com um projeto na Venezuela, com a sua esposa Rita e os seus 3 filhos. Ele tem feito um trabalho na IDF de servir refeições, que é um projeto que alguns missionários, irmãos generosos têm ofertado, e ele tem servido em média 100 refeições para pessoal mais carente, aí vai até a igreja, né? E na última informação que ele me mandou, eles tinham naquele dia na escola dominical feito essa refeição, e depois eles tiveram um batismo e um filho na fé, que já é trabalho do centro dele, que pregou naquela manhã. Aí só tem algumas fotos que está mostrando que eles serviram uma sopa de feijão e macarrão, tiveram o batismo, e aí depois aí algumas fotos que estavam servindo a sopa e um culto também que foi apresentado. Tem afetado os cultos, mas não tanto no crescimento da igreja, né, que falta muito material. Ele esteve recente no Brasil, visitando as igrejas que o sustentam por 2 meses. Aí quando ele voltou, ele percebeu que piorou um pouco mais. Às vezes as pessoas não vão no culto de noite porque não tem condições ou porque está meio em perigo, as questões que eles estão normais na questão financeira, mas está tendo muita escassez nos produtos que eles precisam comprar. E que ele continua firme lá, que ele pede sempre livramento de Deus pelas questões, porque tem afetado a todo mundo, né? Pode passar o próximo slide. Aí eu perguntei sobre a frequência nos cultos, ele falou que de manhã tem 150 e à noite 70, que é uma diferença muito grande, porque tem pessoas que têm dificuldade para chegar à noite pelo transporte, e aí também pelo receio que tem acontecido. E aí os pedidos de oração que ele me passou, pode passar? Que ele falou para a integridade e saúde dele, tanto física como espiritual, e que o Senhor continue ajudando no trabalho dele, que ele continue a seguir. E a última questão, que é sobre o tempo que ele está na Venezuela, né, que já faz 14 anos que ele está lá. Ele foi de Limeira, interior de São Paulo, é de onde a missão que ele faz parte, a IBIB, e em outubro agora ele completa 14 anos, que ele chegou lá em 2004. Então ele está, tipo assim, animado com o projeto, está firme, trabalhando sempre, confiando em Deus, e pede a oração por esses motivos. Então eu vou estar orando agora pelos pedidos que ele mencionou, né? Santo Deus e Eterno Pai, te agradecemos pelo dia que estamos aqui, te agradecemos em especial pelo projeto do pastor Edinaldo Ferreira, que se encontra em Arauco, na Venezuela, que ele tem lá, já está lá no projeto há 14 anos, o Senhor os tem sustentado, e também a sua família, a sua esposa Rita e seus filhos, protegido e guardado, ó Deus, e ele pede pela sua integridade física, ó Deus, pela saúde física e também espiritual, e pede que o Senhor continue abençoando o projeto dele, protegendo e guardando, e também a toda a sua família, a questão da igreja, os problemas e as dificuldades na política, ó Deus, que o Senhor esteja protegendo os irmãos da igreja, abençoando o crescimento daquela igreja, e que eles possam a cada dia estar levando o evangelho àquelas pessoas que ainda não te conhecem, Deus. Protege e guarde todos daquela igreja, da sua família também, e abençoe a nossa igreja, que tem sustentado financeiramente aquele projeto por pouco, mas tenha crescido o valor a Deus, e que nós possamos a cada dia estar mais dispostos a ofertar para a obra missionária, levar o evangelho às pessoas que ainda não te conhecem. Te agradecemos por essa oportunidade de estar ajudando esse projeto, levando o evangelho às pessoas tão longe, ó Deus. Que o Senhor abençoe aqui as pessoas que têm contribuído financeiramente e também orar. Que o Senhor abençoe o pastor Edinaldo Ferreira e toda a sua família. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Mostrando mais um missionário que a gente tem ajudado, que tem apoiado em orações e sustento. Lá na Venezuela, eu ajudei ela a montar os slides e tive que traduzir algumas coisas, porque ele já está há tanto tempo lá que muita coisa ele confunde espanhol com português.
Então tem muitas palavras que estavam lá tudo em espanhol misturado, pessoal português, que às vezes tinha que pensar um pouquinho antes de escrever de uma forma que a gente entenda. Então você vê o tamanho de envolvimento que ele tem tido lá, 14 anos envolvido num projeto que parece que tem sido realmente de coração por estar 14 anos fora de casa, tão distante. E ele tem trazido um grande projeto para a gente, que a gente pode ver de 150 pessoas pela manhã. É difícil a gente ter aqui hoje 150 pessoas aqui no nossa igreja de manhã, porque acordar cedo não é fácil, né? Mas a gente chega lá, ele é um exemplo também para as nossas vidas de como se envolver num projeto e vamos continuar orando por ele. E justamente a próxima música que a gente vai cantar, enquanto a gente tem recolhimento, dízimos e ofertas aqui na frente, caixinha para as crianças ali para missões, fala uma música sobre se não for para te adorar, para que eu nasci. A gente tem que estar sempre isso em nossas cabeças, em nossos corações, que a gente nasceu para adorar a Deus e agradecer. Tudo que a gente faz fora isso, Deus nos permite fazer, mas nós nascemos e fomos criados desde Adão e Eva para adorarmos a nosso Deus como forma de gratidão por tudo que Ele faz. Nosso sustento, nosso trabalho, nada vem de nosso esforço, pouco, mas muito mais do nosso Deus que nos ajuda, dá planta para crescer, dá o sustento, por isso devemos ser sempre gratos para Ele. Vamos colocar em pé enquanto a gente canta. Porque estou aqui, porque eu vivo, devemos pensar que nós vamos à casa do Senhor para adorar a Ele. Às vezes muitas pessoas chegam ao coração, ninguém me serviu, ninguém me cumprimentou, ninguém falou comigo, mas o principal motivo de estarmos na casa de Deus é, primeiro, adorar a Ele, agradecer a Ele por tudo que Ele faz. Então devemos vir sempre em espírito de humilhação e serviço ao nosso Deus aqui na casa dele, amém? Vamos sentar em motivo de oração agora. As crianças também já podem vir, as que vão para a linha. As crianças podem vir, a professora. Deixa eu orar por isso. Vamos orar?
Pai, novamente em Tua presença, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos agora pelas ofertas aqui recolhidas, pelas ofertas missionárias que vão para aqueles que vão aonde não podemos chegar, a Judéia, Samaria e confins da terra. Te agradecemos pelas ofertas, pelo sustento da Tua casa, Pai. Te agradecemos também pela vida dessas crianças que estão aqui, aprendendo mais de Ti, aprendendo a Te servir a cada dia. Que o Senhor possa estar com as professoras, ensinando essas crianças o caminho que elas devem andar. Assim também os pais também, que possam ter educação a partir de Ti, ó Pai, dessas crianças. Esteja também aqui com o pastor, com a Tua palavra que vamos aprender. Possamos sair daqui abençoados e mais cheios de Tua graça. Te pedimos em tudo, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir. Bem, boa noite a todos. Que bom estarmos na casa do Senhor. E aqueles que estão conosco, obrigado. Como o Bruno falou, ainda sentimos a ausência de alguns irmãos. Alguns estão viajando. Eu sei o pastor Tomé, uma Lúcia, que está no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto. O pastor Tomé está pregando em algumas igrejas lá. Semana passada ele esteve também naquela mesma região e agora retornou visitando também igrejas, apresentando o seu projeto. Sei que o Moda e a Raquel também estão no exterior, estão no interior aí, passeando, viajando. Parece que o Alex, né, e a Crislane também estão viajando. Não sei mais se estão viajando, mas vamos estar em oração por aqueles que não estão conosco, os demais irmãos que não puderem estar, e que possam viajar e voltar tranquilo. Porque sempre tem feriado prolongado, dias assim prolongados. Uma das dificuldades que às vezes as pessoas têm é voltar para casa, né, na ida e na volta. Né? A gente que foi no passeio na sexta-feira, aqui pertinho, no Riacho, como estava descendo, a gente já pegou um trânsito danado aqui perto da Vox, né? E cheio de gente indo para a praia. Eu fico imaginando, bom, e na volta, certo? Era hoje, né? Quem estava voltando certamente vai pegar muito trânsito. Então, Deus traga em segurança a todo mundo, né? Que viaja, nossos irmãos queridos, sem um tempo de lazer, de paz. E aí, a gente aqui, graças a Deus por você que está aqui firme na casa do Senhor, se você não viajou, ótimo que está aqui. E aí vamos servir ao Senhor nós, tá bom? Muito bem, nessa noite, agradecemos a todos que estão conosco. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 17, e nós vamos ler apenas um versículo, verso 13. Como eu expliquei semana passada, vínhamos fazendo uma sequência de mensagens baseada na carta aos Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, uma sequência de mensagens ensinando a respeito. Bom, mas como estamos nesse mês de setembro, que tem sido dedicado à nossa igreja como mês de missões, então eu estou trazendo mensagens, não somente eu, os demais que estavam pregando, mensagens especiais sobre esse tema. Né? O tema principal do mês é missões, e o tema específico, né, que está sendo abordado é algo que fala o que mesmo? Alguém se lembra? Inverte. A expressão é só inverter a ordem. Mas a ordem é lá. A solução é Jesus, só essa ordem dos tratores, né, que não altera o viaduto, mas a solução é Jesus e o instrumento é você. Então, bem, com esse pensamento, né, sobre o assunto de missões, Deus possa falar aos nossos corações. Muito bem, voltemos aí à nossa proposta dessa noite, que está relacionada a esse tema. E nós vamos ler 1 Reis, capítulo 17, do verso 2. Vou colocar na tela, caso você prefira ler, na tela, fique à vontade. Diz aí a palavra do Senhor. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o aqui. Depois fará para ti e para o teu filho. Vamos orar. Senhor, mais uma vez a tua presença, nós, primeiramente, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de nos reunirmos aqui na tua casa, na tua presença, e adorarmos ao Senhor. Que o Senhor tenha recebido cada parte desse culto até agora ministrado como a nossa forma de adoração, de tributo, de louvor ao Senhor. Ó Deus, também esteja com as crianças ali nas salas, abençoe, use as professoras. Pedimos por aqueles irmãos que estão viajando, o pastor Tomé, a esposa, os demais irmãos, também por aqueles que estão impedidos de estarem aqui hoje à noite, onde estiverem, que as tuas mãos estejam com eles. E agora pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco pela tua palavra. Desafia-nos, ensina-nos. Eu te peço e te agradeço
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, essa noite eu quero falar sobre esse versículo, que na verdade é parte de um contexto. E o versículo isolado pode não parecer ter muito sentido, mas eu quero falar sobre as primícias. As primícias. Vamos primeiro entender um pouquinho sobre o contexto desses versículos, desse versículo que nós lemos. O texto de 1 Reis, capítulo 17, esse contexto faz parte da história da apresentação de um homem bastante conhecido, o profeta Elias. Elias foi um dos profetas mais conhecidos da história. Até hoje, lembrado também em Israel, muitos anos depois, ele é lembrado como um dos maiores profetas. E na Bíblia, quando você olha a história de Elias, é impressionante a história, a vida e aquilo que Deus fez através daquele homem. E aqui é um dos capítulos, um dos momentos da história de Elias. Elias, naquele momento, ele tinha acabado de afrontar o rei que tinha acabado com tudo, né? Por uma toa que o nome dele era Acabe, né? Acabe com tudo, ou seja, ele acabou com a adoração ao Senhor, ele acabou simplesmente com o projeto de envolver o povo diante do Senhor, e o rei, então, portanto, tinha desobedecido o Senhor, e aí Elias, o profeta do Senhor, tinha sido, envolvido, ou seja, comissionado pelo Senhor para ir lá, estender a mão na frente de Acabe, do rei Acabe, e dizer: olha, os teus pecados foram tão grandes, e por isso Deus vai fazer com que não chova nessa terra por 3 anos e meio. E aí nós sabemos que Elias, ao dizer isso, havia toda uma questão política, perseguição e assim por diante. Bom, e Elias então, ao falar isso, ao desafiar o rei, que toda a nação sofreria por conta da desobediência do rei, veja como é curioso, como a liderança de um povo pode machucar não só a própria pessoa, mas toda uma nação. Né? Não é à toa que o nosso país está sofrendo. A gente vê que os pecados dos nossos governantes maltratam a nação inteira. E assim não foi diferente naqueles de Israel. O pecado do rei, a liderança ruim, fez com que trouxesse grande dano à nação. E aqueles dias, portanto, o sofrimento seria espalhado, não choveria. Bom, você sabe, quando não chove, algumas coisas faltam. Primeiro, falta água. E faltando água e não tendo água, o que acontece? Principalmente, não se produz, não se tem colheita. E naqueles dias, portanto, todos sofreriam o dano, incluindo o próprio profeta. O próprio profeta Elias estava imerso nessa circunstância. Ou seja, a nação sofreria, o rei Acabe sofreria, mas também o profeta Elias estava nesse contexto. A gente vê nessa história, eu já preguei mensagem sobre esse texto, de diversos pontos de vista, né? E aí a gente vê nesse momento em que o profeta Elias, atingido, Deus falou para ele: faz o seguinte, Elias, para você não sofrer tanto, vai perto de um afluente do Rio Jordão, chamado Rio Querite, e chegando lá, você se assenta lá e lá você tem água fresca, vai ter sombra e água fresca, né? Duas expressões que a gente conhece bem, sombra e água fresca. Faltava um pequeno detalhe, né? Um detalhe da comida. Aí Deus então providenciou que os corvos viessem e trouxessem comida para ele, almoço e janta, carne e pão. Olha, eu queria saber que mercado que tem esse corvo, né? Eu já vi falar que tem drone entregando comida assim, mas corvo, né? Ainda não, né? Na Europa tem uns lugares que estão testando entrega de produtos, né? Você compra na internet, o drone sai lá, tira da prateleira, e em poucas horas entrega na casa da pessoa. É tipo isso, né? Deus inventou os drones com os corvos, que já entregava isso para eles, comida própria. Bom, a gente não pode dizer de onde os corvos tiravam essas comidas, né? Deus sabe, Deus providenciava, né? De qual era o buffet, talvez do buffet do próprio rei, Deus mandava os corvos invadirem a janela, pegarem a comida do rei, afinal de contas tudo é de Deus, e aí Deus botava na boca, no bico do corvo, né? Bico do corvo é uma expressão ruim também, né? Mas botava no bico do corvo, que assim estava Elias, né? Ele estava no bico do corvo naquela hora, e ele era sustentado pelo bico do corvo. E lá estava Elias, né? E os versículos, portanto, capítulo 17, 3, 4, 6, lá estava Elias sendo sustentado pelo ribeiro de Querite, a sombra que havia e os corvos que traziam comida. Mas no verso 7, como se diz, a alegria de pobre dura pouco, né? Bem, no caso de Elias era um servo de Deus, né, precioso, e aí Deus resolveu mandar parar os corvos e o rio também. Puxa, Deus, estava tão bom, né? Debaixo na água, na sombra de água fresca e comida entregue pelo drone celestial dos corvos, e de certa carne e pão, que é uma delícia, né? Comida dos céus. E aí esses garçons iam parar de entregar comida, né? O delivery ia parar, a água também ia secar, e agora? E aí Deus então fala para ele no verso 9:
que o rio ia secar, e diz assim: agora você se levanta, vai para um vilarejo, e lá você vai para um lugar chamado Sarepta, e lá naquele lugar, aquela região de Sidom, você habita ali, porque ali eu ordenei que uma viúva te sustente. Puxa, já parecia tão esquisito, né? Ser sustentado por um ribeiro de água e por um corvos que trariam comida para ele, né? Agora, Deus diz a ele e ordena para ele, manda. Não falou assim: ó, se quiser vai. Não, vai. Era uma ordem. E a ordem dele era para que ele fosse até aquela viúva, e aquela viúva e o seu único filho deveriam sustentar eles. Bem, a história mostra, portanto, a seguir, a história é que Elias chega nessa casa e ele encontra essa viúva e o seu filho, talvez ainda um menino, adolescente. E os versículos 10 e 12, Elias chegando na porta daquela casa e chega e diz assim: olha, é o seguinte, né, eu estou aqui, né, cá estou eu, e eu queria que você me arrumasse água. Lembrando que o que estava acontecendo com água, não estava chovendo, não tinha água em lugar nenhum. Você me providencia água, né? Se fosse hoje em alguma casa, tudo bem. Imagina a época que não tinha água nem para lavar calçada, carro, e que não podia gastar água, e aí acabasse até a água da caixa e chegasse: ó, quero dar um copo d'água. E assim Elias chegou: ó, quero água, parece ser tão simples, e um pedaço de pão, duas coisas difíceis. Uma vez eu me lembro, toda vez que eu me lembro, quando eu falo de falar pedir água, alguns anos atrás eu estava viajando na Europa, e aí viajando, eu estava fazendo um projeto missionário na época, e aí eu passei por uma região da Suíça, e lá na Suíça estragou o carro que a gente estava andando, a gente levou na oficina, falou com um cidadão lá, né, e tal, e conversando, e aí naquela oficina me disse: você podia me arrumar um copo d'água? Ele, super educado, disse assim: vai comprar. Oxe, que legal, né? Super, né? O cara vai comprar. Tipo assim, água, você quer compre, né? E ele não me deu água, não me deu. Eu tinha que achar um lugar onde tinha água, eu sabia nem como pedir água, eu tinha que comprar. Não deu água para mim, né? Enfim. Agora, aqui a mulher quis, não podia dar água e ela foi buscar água, mais sentido que aquele homem lá na Suíça, né? Certo dia eu vou voltar àquela oficina aí, não, brincadeira, né? Mas enfim, tem gente maldosa nesse mundo. E essa mulher, apesar das suas dificuldades, ela saiu para buscar água para Elias. E quando ela estava indo, ele disse a segunda etapa do seu pedido, aí o pedido mais drástico: traz um pedaço de pão para mim. Puxa, não tem chuva, não tem alimento, não tem trigo, não tem pão, não tem nada. E aí ela então dá a meia volta e diz assim: olha, é o seguinte, deixa eu te contar a verdade. O negócio aqui é o seguinte: estou na pior, né? Lá se dá no bico do corvo, aqui eu estou no bico do corvo, ou seja, não tem nada. E ela então diz a sua história, no verso 10 a 12, ela então diz assim: olha, é o seguinte, o que tem ali, tem o suficiente para fazer mais uma refeição para mim, para o meu filho, e aí, logo depois, nós vamos morrer, vamos esperar a morte. Talvez esse era o retrato, naquele contexto onde não havia comida, não havia chuvas, não havia produção, e certamente era a última refeição daquela casa. Muito bem, ao contar essa história, que era a última refeição, o motivo é muito justo, né, para negar a água, e talvez a água da vida, e negar aquele pedaço de pão. E aquela resposta, por mais justa que parecesse, né, sobre a sua impossibilidade, ela vem então esta fala, essa réplica do profeta Elias, depois dela dizer isso. E a fala dela, a fala dele no caso, é esse versículo que nós lemos inicialmente, que eu quero voltar à tela. Diz lá: e Elias então disse, quando ela disse que não tinha comida só para ela mais um dia, ele então disse para ela: faz o seguinte, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele, desse pouquinho que você tem de comida, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz aqui, depois fará para ti e para o teu filho. Observe bem as palavras que Elias disse àquela mulher que só tinha refeição para mais uma vez para ela e seu filho. Ela disse: vamos comer, o que tem aqui acabou, não vamos morrer. Ele disse: então faz o seguinte, vai lá, prepara primeiro um bolo para mim, pequeno, traz para mim, depois você volta na cozinha, prepara para você e seu filho, né? E aí, tudo certo. Essa era a proposta de Elias. Imagine só o tremendo desafio que Elias estava impondo sobre aquela mulher. Lembrando que a situação era drástica, era grave, havia uma grave crise social naqueles dias. A mulher era pobre, de maré, não havia comida nem água para ninguém, não era só naquela casa, e certamente era um grande desafio ela ouvir que devia fazer um bolo, primeiro para ele, trazer para ele, e depois ela ir lá com o resto fazer a comida para ela e seu filho. Muito bem, mas aí Elias acrescenta o que diz no verso seguinte, diz assim, ainda eu vou ler para vocês, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus,
de Israel. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ou seja, assim que Elias deu esse desafio, ele já disse o que aconteceria. Ele disse que Deus faria com que jamais faltasse farinha e azeite naquela casa, enquanto durasse a crise naquele lugar. Muito bem, e ele disse então, a primeira expressão que ele começa dizendo aí no verso 13 para ela, e Elias lhe disse, qual é a primeira expressão? Não temas, não temas, não tenha receio, faça, porque Deus vai fazer tal coisa. Muito bem, ela então sabe o que ela fez? Diz o texto que ela deixou o temor, abriu mão do receio, e ela foi e fez exatamente como o profeta havia ensinado. E os versos seguintes, os versos 15 e 16, a história continua. É bom a gente hoje olhar para trás e saber a história inteira. E a história mostra, nos versículos 15 e 16, que Deus, de fato, supriu aquela casa por muitos dias. Não faltou nem farinha, nem azeite, por todo o tempo que houve crise. Esta história, quando a gente olha ela inteira, ela possui tremendos ensinamentos em muitas áreas para as nossas vidas. Mas esse sermão, dessa noite, eu quero destacar essa expressão que a gente vê nesse versículo 13. E esse versículo 13, ele tem muitas coisas interessantes, mas eu quero destacar essa expressão assim, porém, faze dele primeiro para mim, e depois farás para ti. Primeiro para mim. Quando Elias falou essas palavras, ele não falou porque ele falava com Elias, até porque ele era um profeta do Senhor, e ele ali estava ensinando aquela mulher sobre como manter um relacionamento real com o Senhor. E essa expressão primeiro nos faz entender, portanto, o significado do título dessa mensagem: primícias, as primícias. Nessa noite eu quero fazermos, colocar diante de nós o mesmo desafio que Elias colocou para aquela viúva. Por que aquela mulher deveria dar primeiro ao servo do Senhor e depois para ela? Por que Deus espera que demos primeiro a Ele e depois a nós? Por que Deus exige o primeiro? Muito bem, nessa noite então eu quero desafiar e mostrar a você e a mim, nós analisarmos a partir de 3 motivos que nós devemos colocar primeiro ao Senhor e depois a nós. Por quê? Porque Deus quer o primeiro. Em primeiro lugar, porque Deus quer ser reconhecido em primeiro lugar, ou seja, o mais óbvio. Deus quer ser reconhecido em primeiro lugar na sua vida, na minha vida, assim como seria no caso daquela mulher. A entrega da primeira parte, lembre-se, Elias não falou para ela, vai lá, faz um bolão do que der, né? Bolão não é loteria, não, faz um bolão com a farinha, o azeite se tiver, faz aquela massa, assa, aí você vem aqui, a gente faz, corta em 3, né? E cada um come um pedacinho e, né, a gente divide um pedaço. Sabe aquele negócio de um parente em casa, o feijão já está pronto, você vai lá e bota mais água no feijão, e aí mistura, né, dá mais caldo, e pronto, cada um come um pouquinho e está tudo certo. A gente já teve que dividir comida assim, não sei se você já teve que dividir comida que chegou mais gente que esperava. Mas Elias não falou isso, ele não falou, faz um bolão e a gente divide. Não, não. Falou, vai lá primeiro, faz primeiro um bolo para mim, pequeno. Depois você faz o outro para você. E essa proposta, que parecia uma engenharia estranha, era para que aquela mulher entendesse e reconhecesse que Deus precisaria estar claramente em primeiro lugar na sua história. Deixar Deus para o fim, deixar o profeta, servo do Senhor, para o fim, seria não dar a ele o lugar que é digno do Senhor. Eu sei que tem gente que fez aniversário esses dias aí, né? Tem gente que faz aniversário toda vez, né? Parece que tem gente que faz aniversário todo ano, não sei o que é isso, né? Mas tem gente que faz bolo, outros não, né? Quem fez bolo esse ano já para si? Fez bolo, cortou bolo, no caso de aniversário, cortou bolo, né? Cortou bolo aqui. Eu não sei, tive bolo esse ano? Não sei. Tive. Foi em abril, já estou esquecendo essa história, não lembro. Mas em geral, você vê essa história de cortar o bolo, normalmente está lá, né? Parabéns para você, e vai, né? Aí vai cortar o bolo. Aí chega lá, o cidadão que fez o aniversário, pega a faca, corta o bolo, põe aquele bolo um pedaço para um pratinho. E em geral as pessoas esperam que aquele primeiro pedaço do pratinho ele dê para quem? O aniversariante vai dar aquele pedaço para quem? Para quem? A pessoa que ele mais estima, não é verdade?
Se é o maridão, ele vai lá, né, como eu para a Cristina, né? Ou lá para a esposa, né? Se é a esposa vai lá para o marido, já para o namorado, ele vai lá para a pessoa. Agora, qual é a diferença de sabor do primeiro pedaço e do último do bolo? Tem diferença? Não, nenhuma diferença. Nenhuma diferença. O bolo, se for redondo ou se for quadrado, o primeiro pedaço e o último pedaço, tem o mesmo sabor, não tem? Não tem a mesma, mas tem uma diferença de importância. O primeiro pedaço, quando dado, representa aquela pessoa, é a mais importante naquele momento para você. Eu li sobre um escritor, que ele já escreveu vários livros, e ele, toda vez que ele publicava um livro novo, assim que saía do prelo, saía da editora, os livros publicados, ele pegava o primeiro exemplar daquele livro, ele fazia uma dedicatória à sua esposa, ele falava, minha esposa querida, amada, tal, o primeiro, e ele entregava para ela. E ele, ao entregar para a sua esposa, ele dizia assim, olha, todos os livros são iguais, tudo que está aqui na caixa e tal, é tudo igual. Mas, dedicar a ela o primeiro livro, demonstra que ela é a pessoa mais importante para mim. E ele dizia isso, às vezes, numa certa cerimônia, né, de poucas pessoas, para que isso ficasse claro, tanto no sentido dele para com ela, como para as demais pessoas. O livro era o mesmo, mas o primeiro ele dedicava à sua esposa. O primeiro pedaço do bolo, a pessoa amada. O que será que isso tem a ver com a história que nós temos sobre essa viúva, o profeta e a nossa história? Significa que muitas pessoas querem dar o último pedaço do bolo para Deus. Alguns querem dar o último livro para Deus. O último, rapaz, pastor, se eu tenho tanto dinheiro na mão, isso aqui, se eu der o último, a primeira nota, a última, que diferença faz? A diferença faz sobre quem é a pessoa mais importante em nossas vidas. E a história mostra aqui o que aquela mulher precisava aprender diante do profeta, é que Deus precisava ser reconhecido como estando em primeiro lugar. Sabe, muitos personagens da Bíblia vivenciaram essa mesma experiência. Em Gênesis capítulo 4, eu vou só referir a história. Todos conhecem a história de dois irmãos, Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva. E aí nós vemos que no capítulo 4 chega um momento que diz o texto: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Bem, a história sobre esses dois irmãos tem várias questões envolvidas. Mais especial aqui nesse contexto é o momento em que esses dois irmãos haviam sido ensinados igualmente pelos pais de que deveriam sempre dedicar suas ofertas ao Senhor. E o lado bom dessa história é que os dois filhos aprenderam isso, que deveriam dar ofertas ao Senhor. Mas houve uma grande diferença entre as duas ofertas. Abel e Caim trouxeram ofertas ao Senhor, só que o texto mostra que Deus apreciou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Por uma razão, porque o texto diz que Abel separou o primogênito das suas ovelhas, os primogênitos da sua ovelha, ou seja, os primeiros rebentos, os primeiros filhotes das ovelhas, o melhor do seu rebanho, e levou para o Senhor. Enquanto Caim, diz o texto, ao cabo de algum tempo, ou seja, ele cuidava de frutas e plantações, não diz assim, no começo da plantação, mas em algum momento da sua plantação, ele pegou um punhado de frutas e colocou no cesto e colocou o Senhor. E Deus rejeitou. Quer dizer, Deus não rejeitou porque um era ovelha e outro era fruta, mas porque havia uma diferença. A de Abel eram os primeiros, eram as primícias. E de Caim, ao cabo de algum tempo, em qualquer momento, algumas das frutas. Ora, não, se fossem as primeiras frutas ou as últimas, não teriam as frutas o mesmo sabor e talvez a mesma condição? Mas Deus rejeitou a de Caim porque não eram as primícias. E aceitou a de Abel porque eram os primeiros filhotes. Engraçado, quando nós olhamos dessa forma, nós começamos a entender o título dessa mensagem, que é o que mesmo? As primícias. Quando nós entendemos a relação aqui de Elias com a viúva, Elias queria ensinar essa grande lei e interesse do Senhor, que é a lei das primícias. Ou seja, Deus queria que aquela viúva entendesse que o primeiro bolo deveria ser para o Senhor e seu servo.
Deus queria que Abel e Caim entendessem que a primeira oferta, as primícias da produção, deviam ser do Senhor, caso contrário, o Senhor rejeitaria. E assim, toda a nação de Israel, anos depois de Abel e Caim, aprenderam do Senhor. Em Êxodo, capítulo 34, no verso 26, eu vou ler para vocês, se você quiser depois ler, diz assim: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Depois tem uma expressão, não cozerás o cabrito ao leite de sua mãe. Aliás, foi objeto de uma das discussões para eu fazer mestrado, bem interessante essa última parte do versículo, mas não é o caso aqui. Mas a primeira parte que nos interessa, das primícias, veja, parece até redundante, as primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Ou seja, a nação de Israel inteira entendeu o tempo todo que Deus aceitaria como oferta aquilo que fosse as primícias, a primeira parte, o melhor dos frutos. Ao fazer dessa forma, o Senhor é reconhecido de fato como tendo o primeiro lugar. Esse mesmo princípio se aplica para nós hoje também em nossas vidas. Por exemplo, quando você está fazendo as contas da sua casa, no seu orçamento, em que lugar, por exemplo, se é que aparece o seu dízimo e as suas ofertas no orçamento? Quantos aqui usam planilha de Excel para fazer orçamento de casa? Que bom, né? Eu faço. Tem uns que preferem o papel de pão, sabe, do João, do seu Manuel da padaria, põe a caneta aqui, pega o braço, rasga, faz as contas e tá lá, devo isso, eu pago aqui a prestação da casa, do carro, e não sei o quê, o salário cai dia 3, dia 5, dia 20, sabe um pouco, tem gente que tem negócios, recebe picadinho, e aí começa na lista, né? O que está no primeiro lugar na sua lista? E eu posso dizer para você claramente uma coisa: se o seu dízimo e as suas ofertas não estiverem no topo, no top 5, no top 2 da sua lista, no top 2, Deus vai fazer o mesmo que disse para Caim: rejeito. Não é curioso? Mas Senhor, se eu ia dar 50 real, seja o número 1 ou seja o número 10, que diferença faz? A diferença é o primeiro pedaço do bolo. A diferença é simplesmente a nossa situação. Deus está em primeiro lugar? Não importa o valor. Na verdade, Deus quer ser o primeiro. Apenas isso. Se não for o primeiro, Deus rejeita a nossa oferta, o nosso dízimo, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo, a nossa música, a nossa dedicação, seja qual for a circunstância, Deus aceita quando nós entregamos o melhor, as primícias do que temos, do que somos. É essa oferta que Deus espera da sua vida e da minha. Eu sei que os primeiros itens do orçamento podem parecer que são mais importantes. Por exemplo, mais obrigado, nós vamos pagar a prestação da casa, o que vai acontecer? Mas afinal de contas, Deus é mais importante do que a nossa casa, do que o nosso carro, ou do que a nossa situação, médio, convênio. O que é mais importante? E aí a decisão que nós temos que pensar se Deus é colocado em primeiro lugar ou não. E olha, são muitos os textos que nos ensinam isso na Bíblia. Alguém pode dizer assim: pastor, mas essa é a sua opinião. Não é a minha opinião. Essa é a posição de Deus. Essa é a teologia de Deus sobre a nossa relação com Ele. Eu vou dizer alguns textos apenas. Provérbios 3, versos 9 e 10. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Você pode pôr esse versículo, por favor? Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Alguém pode ler em voz alta? Vamos lá. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E o 10? E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Mas volta aí, falou o verso 9, Bruno. A primeira parte do versículo diz: honra ao Senhor com seus bens. Até aí, não, estou dando oferta, tal, ou aquilo que eu tenho, tudo bem. Mas o verso continua, ele diz assim: e com o quê? Primeira parte. A primeira parte de todos os seus bens. Observe bem que Deus não abre mão de ser reconhecido em que lugar? Em primeiro lugar. Essa é a condição. E aí um texto que todos conhecem de cor, Mateus 6,33, acho que até está na lista dos versículos para decorar, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E o texto mostra que buscar primeiro quem? O reino de Deus. E as demais coisas serão. Todos esses textos e tantos outros que poderíamos referir aqui, referem-se ao mesmo momento, ao mesmo ato, à mesma decisão, de darmos primeiro ao Senhor aquilo que é primeiro, as primícias. Como fez
aquela pobre viúva, quando exortada e orientada pelo profeta Elias, sabe o que ela fez? Ela foi lá dentro, preparou o bolo e trouxe o primeiro bolo ao homem de Deus. Quando nós damos a Deus o primeiro lugar, nós não nos frustramos. Infelizmente a frustração e às vezes até a tristeza no coração e as dificuldades financeiras advêm quando Deus não é o primeiro lugar. Quando a gente não reconhece o primeiro lugar, isso acaba frustrando as nossas vidas. Sabe por quê? Porque fomos criados com esse chip, com essa condicionante. Deus colocou em nós a necessidade de reconhecer o nosso Criador em primeiro lugar. Quando nós traímos esse conceito, cria-se uma história não resolvida em nossos corações. E nós podemos entender o propósito da nossa existência quando nós realmente colocamos Deus em primeiro lugar. Quem tem ficado com o primeiro bolo na sua história? Quando nós entregamos as primícias ao Senhor, reconhecemos de fato Deus em primeiro lugar em nossas vidas. A segunda questão que aquela mulher precisou aprender, além de reconhecer Deus em primeiro lugar, a razão de Elias, o profeta Elias, falar aquilo, desafiá-lo, era para que pudesse provar o coração daquela viúva. Você acha que Deus precisava da viúva para sustentar o profeta Elias? Você acha que precisava daquela viúva para sustentar Elias? Na verdade, antes dele chegar na casa da viúva, ele estava sendo muito bem atendido como? Tinha o rio de água, né, do Querite, tinha os corvos. Será que Deus poderia ter perpetuado isso pelos 3 anos e meio que faltavam? É mais fácil às vezes mudar a natureza da natureza do que a natureza do coração humano, não é verdade? Nós somos mais duros que pedra, mais duros do que rio, mais duros que corvo. Deus podia falar corvos e os corvos fariam, mas o coração humano era mais desafiador. E por isso Deus não precisava daquela mulher para sustentar Elias. E por que Deus mandou então Elias ir para a casa daquela mulher? Porque Deus queria mudar o coração daquela mulher. Deus queria fazer algo na vida, naquela história daquela mulher. Assim como Deus não precisa da sua oferta, nem das minhas ofertas, Deus não precisa dos seus dons, nem dos meus dons, Deus não precisa das nossas habilidades, nem da minha. Deus poderia fazer muito melhor sem você e sem mim. Certo ou errado? Jesus disse que se nós calarmos, as pedras falariam. E eu fico imaginando que a voz de uma pedra deve ser uma coisa impressionante, né? Eu nunca ouvi uma pedra falando de verdade. Eu acho que se alguém ouvir, vão me internar porque está maluco, né? Eu acho que não tem essa história de pedra falando. Mas já imaginou o som de pedra, né? Devia ser uma coisa espetacular, né? E o som, imagina, deve ser um som grave. Mas Deus não precisa dar de nós. Mas por que Ele utiliza você e eu? Por que Ele utilizou aquela? Por que Ele mandou um profeta para aquela casa, aquela mulher pobre e miserável? Deus queria provar o que havia no coração daquela mulher, assim como Ele deseja desvendar para nós o que há em nossos corações. E é por isso que os desafios vêm, porque Deus quer que a gente coloque para fora o que há em nosso coração. Quando nós damos a Ele primeiro, nós demonstramos que não estamos assim tão apegados àquilo que temos, àquilo que nós temos que entregar. Tem gente que fala assim, a hora de dar a oferta. Rapaz, esse dinheiro é meu, vou dar para um não. Tenta tomar o doce de uma criança. E a criança vai correr para lá, corre para cá, desvia, né, com o pirulito na mão da criança e fala que vai pegar o pirulito dela. Rapaz, e sabe que tem gente que é mais ou menos assim, quando Deus fala, entrega, né, desvia de tudo quanto é jeito, chega na igreja sem carteira, para não ser, né, influenciado, né, deixa no carro, faz alguma forma, porque não quer tirar, perder o doce da criança, muitas vezes é o nosso coração. É que somos nós quem precisamos de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Não é Deus que precisa de você nem de mim, mas somos nós que precisamos do Senhor. E eu ouvi falar uma história do menino que ele gostava muito de andar de bicicleta. Ele não tinha bicicleta, ele andava na bicicleta dos amigos, uma história real. E aí, não é a minha história não, mas eu também gostava de andar de bicicleta. E esse menino não tinha uma bicicleta própria, por fim a família pobre, com dificuldades, conseguiu comprar uma bicicleta para vários irmãos, tipo 3 irmãos. E os 3, meu moleque adolescente, andavam com bicicleta, mas tinha que, né, ter aquela agenda, que tal hora era você, tal, as horas que tinha que sobrar, enfim. E aí esse moleque gostava de fazer aquelas manobras bem radicais, de pular, isso e aquilo. E ele, o sonho dele era ter uma bicicleta. E aí um dia ele juntou o dinheiro daqui, da mãe, da avó, da tia, lá, e conseguiu comprar a própria bicicleta. Mas ele frequentava uma igreja em que ele havia aprendido sobre essa questão do coração. Isso é uma história verdadeira, não é inventada não. E aí quando ele ganhou aquela bicicleta, ele amava aquela bicicleta.
E ele começou a usar todo o tempo livre que ele tinha para andar com a bicicleta. Ele não pensava em mais nada. Sabe aquele negócio de gostar mesmo de bicicleta? Igual quando era mulher, gostava de jogar bola. Né, Roberto? Você também? Chutava, você tinha tênis, não tinha. Você tinha bola, você não tinha. Eu joguei com tampinha de garrafa. Não sei se alguém jogou com tampinha de garrafa por falta de bola, né? Era no intervalo da escola, eu brincava com paixão. E esse moleque era com a bicicleta. Mas ele aprendeu sobre a questão do coração. E ele percebeu que ele amava tanto aquela bicicleta que no determinado momento ele refletiu: Deus. E diante daquela difícil decisão, ele decidiu entregar a sua bicicleta para o Senhor. A história não conta o que ele fez e como ele fez essa entrega, mas ele decidiu que, como ele amava muito a bicicleta, ele decidiu que ele amava mais o Senhor. E ele resolveu no seu coração que entregaria aquela bicicleta ao Senhor. Quando nós entregamos ao Senhor as primícias do que temos, nós decidimos que no nosso coração Deus merece toda a honra e toda a glória, e é preciso distingui-lo em relação a tudo mais. É demonstrar, por exemplo, o lugar especial que o Senhor ocupa em nossos corações. Deus quer ser o primeiro também no nosso coração. Não quer ser apenas o primeiro na história da humanidade, mas Ele quer ser o primeiro no seu coração e no meu coração. E aliás, foi essa a razão de Satanás ser jogado lá dos céus. Foi quando ele tentou inverter quem era mais em seu coração. Ele achou que ele era mais do que Deus, mais do que o Altíssimo, mais importante do que Deus. E aí foi nesse momento que ele perdeu o privilégio de estar na presença do Senhor. E ainda hoje Satanás, depois de ter feito isso, ele tenta minar o trono de Deus em nossos corações. Mas nós devemos decidir quem estará reinando em nossos corações e se nós vamos manter Deus em seu devido lugar ou não. E sabe, a história, quando você começa a ler a Bíblia, e quando você lê as histórias, você vai ver histórias impressionantes de pessoas que decidiram pagar um preço alto para dizer que Deus deveria ser honrado em seus corações. Por exemplo, Abraão. Abraão se dispôs a sacrificar o seu único filho, Isaque, mas em nenhum momento ele se atreveu a deixar de dar a Deus o primeiro lugar. Ou seja, mesmo na hora que estava lá, diante do Monte Moriá, com o cutelo nas mãos para sacrificar o seu único filho, ele não em nenhum momento deixou de considerar que Deus deveria estar em primeiro lugar no seu coração. José, o grande José que foi para o Egito, vendido pelos seus irmãos como escravo, e depois se tornaria o governador do Egito, mas quando ele foi para a cadeia, numa das fases da sua vida, da sua perseguição, e aí naquele momento em que a mulher de um líder, do seu chefe, quis seduzi-lo, ele preferiu ir para a cadeia do que desonrar Deus em seu coração. Os amigos de Daniel, lá na Babilônia, no ano 700 e tantos antes de Cristo, 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, eles foram lançados numa fornalha de fogo, porque eles se recusaram a dar lugar que pertencia a Deus no seu coração, porque havia uma ordem do rei de que eles deveriam se curvar perante uma estátua. E aí a estátua tomaria o lugar de Deus no coração, dizendo: não, vamos morrer, ir numa fornalha, mas vamos abrir o lugar do nosso coração que pertence exclusivamente ao Senhor. Daniel, por sua vez, mais tarde, ele foi lançado numa cova dos leões, tudo porque ele decidiu manter Deus em primeiro lugar no seu coração. Os apóstolos de Jesus foram presos, aprisionados, foram açoitados, porque certa vez disseram: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Homens e mulheres que foram provados nos seus corações e decidiram e tomaram decisões que Deus deveria ser e estar em primeiro lugar, e os seus corações manifestaram exatamente essa decisão em suas vidas. Quantas vezes nós não damos, não ofertamos, não entregamos, não servimos, não entregamos, não renunciamos, porque o nosso coração há algo ou alguém que está em primeiro lugar mais do que o nosso Senhor. Sabe, isso é prova de um coração não resolvido, não provado dignamente perante o Senhor. Quem tem ficado com o primeiro bolo no seu coração? Quando nós entregamos as primícias, nós provamos e demonstramos que o nosso coração de fato pertence ao Senhor. Por último, nessa noite, além de reconhecer Deus no lugar, provar o coração, aquele momento de Elias, o profeta Elias com a viúva, também foi importante esse exercício do primeiro lugar, porque era uma maneira de exercitar fé. Quando essa mulher ouviu o desafio, você lembra que a gente contou agora há pouco a história? Eu imagino que quando ela ouviu: traz o bolo para mim primeiro, vai lá, depois você vai você.
Será que esse homem falou isso mesmo? Eu fico imaginando que talvez ela dá uma coçada nos ouvidos, mexeu as orelhas e falou, será que esse homem falou isso mesmo? Fazer primeiro para ele e depois para o meu filho e para mim? Ela deve ter ficado meio assustada. Tanto que ele começa a dizer assim, não temas. Já começou por aí. Ela fazer o bolo primeiro para ele e depois para ela. Claro, ela tinha dito ontem não, encontramos essa viúva ontem, faz muito tempo já. Mas ela tinha, foi o solo da língua, mas ela tinha dito que na conta dela, matemática, tinha comida para quantos dias e para quantas pessoas? 2, uma refeição. A matemática dela estava certa. Ela tinha lá, vindo lá, de certo, ela vinha racionalizando já. Olha, isso aqui é de água por dia. Olha aqueles caras que estão no deserto, isso aqui, morrendo. Olha, bebe só um golinho, não só um pouquinho. Ela devia estar racionalizando tudo. E ela então deixou aquela porção que era o suficiente. Aí vinha ali e falou assim, não, eu entro na jogada, mas vem primeiro para mim. E certo, essa mulher não era tão burra assim. Ela fez as contas, essa matemática está tudo certo, né? Como o primeiro para ele só dá para 2, agora tem que dar para 3, para ele primeiro para dar para... Essa matemática não funciona. Matematicamente não fechava a conta. Afinal, naqueles cálculos, a sobra que havia apenas para 2 e uma refeição, e não 3, e ainda uma forma distinta. É assim que nós fazemos as contas com os nossos orçamentos dos nossos dias, né? A gente quando fala sobre, não, temos que entregar dízimo de oferta, às vezes a gente fala de dinheiro na igreja, a gente fala assim, melhor ver o pastor chacoalhar os nossos bolsos. Não estou aqui para falar de dinheiro, não. Aliás, eu não quero nem o seu dinheiro, pode ficar tranquilo, eu não quero o seu dinheiro. Essa igreja não quer o seu dinheiro, já começa por aí, diferente de outras igrejas que passa lá, vira a pessoa de ponta na cabeça, sacola no pé, cai as moedas no cofrinho, não estão querendo o seu dinheiro. Eu não quero o seu dinheiro, na verdade, não estou aqui querendo dinheiro, eu não ganho um tostão para estar nessa igreja, eu faço pelo amor à obra do Senhor. E eu acho que quem está aqui, e as despesas aí, tem que ser cobertas, mas Deus proverá. Bom, primeiro, então, satisfeito essa questão, que eu não quero dinheiro de ninguém, nessa igreja, mas normalmente nós fazemos as contas quando nós servimos ao Senhor assim. Primeiro a gente faz a conta, bom, tanto da casa, tanto do carro, tanto da escola, tanto do mercado, da água, telefone, blá blá. Faz a conta assim, xiii, não vai dar para o dízimo, mas não vai dar para dar oferta. E oferta missionária, não, nem pensar. E aí a primeira coisa que é abolida é dízimo, oferta missionária. Isso não tem jeito. E assim nós fazemos a conta, e a conta é igual àquela mulher, a matemática não fecha. Principalmente porque eu estava no último lugar da fila. E aí a conta não fecha. Muito bem, o profeta então faz com que ela feche os olhos materiais e abra os olhos espirituais da fé. E quando ele diz, não temas, porque quem vai mudar essa conta é Deus. Sua conta você tem para um dia de refeição. A conta de Deus, se você der agora, você vai ter por 3 anos de comida, ou sei lá quanto tempo faltava. E aquela conta era diferente da dela. Os cálculos levavam em conta a intervenção de Deus. Nos cálculos dela, levava em conta o esforço pessoal dela. Na conta do profeta, levava em conta a intervenção de Deus. Qual a diferença dessas duas matemáticas? Será que a matemática humana é a matemática correta? Ou é aquela que nós envolvemos Deus na jogada? Sabe, ele diz para ela o seguinte, não temas, Deus multiplicará a comida em sua casa. Assim foram abertos os olhos pela fé daquela viúva. Sabe o que aconteceu? Nós olhamos para a história que após ela ser obediente e fiel, não faltou pão e nem azeite naquela casa. Diz no verso 14, eu vou ler assim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Esse foi o item na conta que o profeta colocou na matemática daquela mulher. Você esqueceu, viúva, de colocar o que Deus vai acrescentar. E se você colocar o que Deus vai acrescentar, só que antes, para que Deus acrescente, é preciso primeiro que você dê o primeiro passo. O primeiro passo é seu, o próximo vem do Senhor. E sabe o que aconteceu na história? Os 3 foram supridos, os 3 foram alimentados, os 3 comeram e beberam durante todo o período de crise que havia naquela região. E a pergunta é, quem supriu? Foi o profeta? Foi a viúva? Foi o moleque? Chama o moleque, não sei a idade dele, né? O menino? Foi algum deles? Foi o governo de Acabe? Foi a situação social que mudou? Não.
Nós sabemos. Quem supriu foi aquele que supria o rio Querite, aquele que mandava os corpos, aquele que supria a despensa da viúva, o próprio Deus. Foi Deus quem fez. Ela simplesmente confiou, deu o primeiro passo de fé e Deus fez o resto. Sabe por quê? Porque Deus tem um grande prazer, um enorme prazer em abençoar e multiplicar os bens daqueles que nele confiam. E os versículos que nós lemos agora há pouco, a gente deu só metade, atenção, só metade. O texto que nós lemos em Provérbios 3, 9 e 10, dizia lá, honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Tudo bem, o que dá, fazer o quê, né? Mas aí o verso 10 diz o seguinte, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Observe bem, que ao realizar o passo de fé, de honrar o Senhor com a primeira parte dos nossos bens, Deus se alegra e multiplica aquilo que temos. O texto de Mateus 6,33, que diz buscar pelo reino de Deus sua justiça, e diz, termina o quê? E todas as outras coisas o serão. Quem promete isso é uma igreja? É um profeta? Mas não, o próprio Deus. É Jesus quem diz essas palavras. Ou será que é exagero exercitar a fé quanto à provisão de Deus? Por que será que muitos deixam de entregar seus dízimos e ofertas? Por que será que muitas pessoas desistem de investir em obras missionárias? A razão é simples, porque não confiam em Deus e nem querem exercitar a sua fé. É a única razão que eu entendo que algumas pessoas desistem de ser fiéis nos dízimos e ofertas, e as ofertas missionárias, porque deixaram de confiar, porque deixaram de exercitar a sua fé, e por deixar de acreditar, Deus também deixa de abençoar. Se aquela mulher tivesse dito assim, Elias, olha, muito legal a sua palavra, valeu, poxa, que mensajão, profetão aí, maneiro, mensajão. Mas aqui na minha casa não quer não dá certo. Porque a minha conta aqui é assim, está fechada, já fiz os cálculos, não vai dar certo. Você não vai dar certo. Não tem como ajudar você. Bate na casa vizinha. Sabe o que aconteceria? Aquela casa minguaria e possivelmente aconteceu o que ela tinha dito. Última refeição e não viria a bênção de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer em nossa casa, o que Deus quer fazer em nossas vidas. E muitas vezes nós achamos e estamos vendo apenas aquilo que nós somos capazes de fazer e não aquilo que Deus quer e deseja fazer através da sua casa e da sua família. Se aquela viúva não fosse desafiada pelo profeta, certamente aconteceria o que ela disse no final do verso 12, assim, nós comeremos e morreremos. Bem, ela não quis esperar para ver, ela não quis pagar para ver, ela resolveu dar o primeiro pedaço de bolo para o profeta. E Deus abençoou, sabe por quê? E quando nós entregamos as primícias, exercitamos a nossa fé no Senhor e Deus abençoa. Infelizmente, muitos olham aqui, concluindo a nossa mensagem, infelizmente, muitos olham para, por exemplo, a obra missionária, como aquela viúva, né? No primeiro momento, no início da conversa. Quando ele disse, vai lá e faz para mim, no primeiro momento aquela mulher deve ter visto assim, puxa, né? Essa história não vai dar muito certo. E alguns olham talvez para a história de missionários, investimento na obra, dízimos, ofertas, mais ou menos como talvez era aquela impressão inicial daquela mulher, mas não tem nem para mim, nem para minha família, né? E alguns olham isso como um peso, um fardo, e não compreendem que Elias era um instrumento de Deus naquela casa para que Deus abençoasse aquela família. E muitas vezes nós não entendemos que os missionários, quando nós envolvemos na obra, quando nós entregamos os dízimos, ofertas, e o nosso investimento missionário, é a oportunidade, o desafio de Deus, para que Deus venha para a nossa casa e faça a diferença. Sabe? Mas para isso tem um desafio. Qual é o desafio? O primeiro bolo tem que ser do Senhor. Tem que ser a obra do Senhor. E para isso, quando nós fazemos isso, nós reconhecemos de fato que Deus está em primeiro lugar, nosso coração é provado, e também nós exercitamos a nossa fé. E exercitar a fé é um grande desafio, é esperar no Senhor, na intervenção do Senhor, no tempo do Senhor, no modo do Senhor, na maneira do Senhor. E Deus não deixaria faltar a provisão e bênção naquele lar, naquela viúva, em nenhum momento.
assim como Deus continua provendo e sustentando todas as muitas pobres viúvas e órfãos desse mundo afora que continuam investindo na obra do Senhor. A obra missionária está cheia de pessoas como Elias. Nossa igreja, nós temos quase 30 tipo Elias aqui espalhados. Esses em azul são os nossos Elias. Claro, não chamam Elias, só tem um que chama Elias, na verdade, coincidentemente. Mas esses 20 e tantos homens aí são todos servos do Senhor, como Elias foi. E quando nós investimos em qualquer deles, alguns pensam que pode ser um grande peso e não podem, e não compreendem, e não imaginam, e não calculam que na matemática do Senhor, quando nós envolvemos na obra desses homens, nós estamos trazendo, na verdade, a oportunidade de Deus intervir na nossa história de vida, nas nossas famílias. Eu quero dizer para você o seguinte: está difícil do jeito que está? A crise é difícil. Eu sei que algumas pessoas estão muito bem, obrigado. Melhor, ótimo, Deus te abençoe, continue assim, e quando sobrar muito, a gente quer também participar de brincadeira, né? Ninguém quer o dinheiro de ninguém, mas se está ótimo, maravilha, vê esse casal maravilhoso, estou super bem na vida, não estou ligando, né? Mas, quem dera, todos aqui estejam bem na igreja, nós desejamos que todo mundo vá bem financeiramente, mas, quando bem ou quando mal, ou quando estiver difícil, jamais deixe de ser grato ao Senhor e colocar Deus em primeiro lugar, e que o seu coração prove e demonstre que Deus é mais importante do que aquilo que você tem. Que o seu dinheiro e tudo que você tem são instrumentos de Deus nas suas mãos. E quando nós honramos ao Senhor com aquilo que nós temos, Deus multiplica, Deus abençoa. E sabe, em horas de dificuldades, é a hora em que mais devemos ser fiéis, porque é quando Deus quer fazer a diferença na nossa história. Quando aquela viúva decidiu fazer, ela decidiu ser abençoada e decidiu abençoar. Ou seja, ela sustentou e foi sustentada. Sabe por quê? Isso só é possível quando nós entregamos as primícias para o Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra. O desafio é real, é grande, é um desafio de fé, é um exercício, é uma musculatura de fé, de confiança. Mas nós cremos que o mesmo Deus que agiu na casa daquela viúva, na vida de Elias, é o mesmo Deus que nós temos retratado na tua palavra e desafiando todos nós nos muitos anos na nossa história. Então, essa noite, o desafio para todos nós, é que possamos rever em que lugar Deus está em nossos planos, em nosso orçamento, em nossa história, em nossas vidas. E também, ó Deus, de fato, o que há em nosso coração? Quem está no trono de nosso coração? São os nossos desejos, nossas vontades, aquilo que temos. Afinal, quem é o Senhor de nossos corações? E por último, Deus, ajuda-nos a olhar para o Senhor. E de fato, ainda que pela fé, que o primeiro bolo, a primeira parte, as primícias, aquilo de melhor que temos, sejam bens, sejam talentos, sejam dons, tempo, habilidade, aquilo que for, o nosso melhor possa ser consagrado ao Senhor. Ó Deus, sabemos e confiamos que o Senhor tem todo o prazer de suprir nossas necessidades, assim como também é seu desejo que a obra do Senhor avance. Ajude-nos a ter um coração de fato para missões, um coração fiel, obediente, como aquela mulher que fez o primeiro bolo e Deus o abençoou. Ó Deus, ajuda-nos a colocar em primeiro lugar a tua obra, a tua palavra, e sermos fiéis, servos obedientes, e que sejamos, ó Deus, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Sabemos que jamais ninguém se decepcionou por confiar demais no Senhor. Ajuda-nos a confiar no Senhor. Transforma as nossas vidas, nosso querer, muda as nossas prioridades. Nós pedimos e agradecemos por tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Devemos sempre lembrar que Deus é primeiro em nossas vidas, em tudo, é as primícias. E também Ele é o nosso primeiro Pai, que é o que a gente vai cantar agora, porque Ele é santo, Ele é forte, Ele é poderoso. Cante essa música, vamos colocar em pé cantando, como forma de gratidão a tudo que Ele faz por nós, em forma de reverência, como a gente pode chamar Ele de Pai.
Posso chamar-te Pai, posso te conhecer, ser transformado pelo teu poder. És digno, bondoso, maravilhoso. Os homens, és forte, és grande, me ama, meu Pai. Exaltamos o amor que nos alcançou, nos atraiu, libertou, nos reconstruiu. Este amor divino nos chamou de filhos, te exaltamos, Pai. Este amor divino nos chamou de filhos, te exaltamos, Pai. Este amor divino nos chamou de filhos, te exaltamos, Pai. Posso assentar? Alguns avisos antes da gente encerrar. Nosso mês de missões continua até o dia 22 e 23 de setembro, onde teremos as conferências missionárias no sábado à noite, um culto fora do nosso comum, que seriam os domingos, mas no sábado à noite, dia 22, 19 horas, e dia 23 pela manhã e à noite nós continuaremos a conferência para encerrar esse mês de missões, tá? As programações até lá continuam, domingo 9h30 escola dominical e à noite às 19 horas, quarta-feira os pastores reunidos das 20 às 21h30. Lembrando também que alguns eventos estão chegando. O próximo é na sexta-feira, agora, as crianças de 6 a 11 anos terão acampa dentro aqui na igreja. Vai começar na sexta-feira, dia 14, às 18h30. Então, as crianças de 6 a 11 anos que quiserem participar, os pais, falem com a Lúcia. Ela está viajando hoje com a sua também, mas manda no WhatsApp ou falem com alguém para dar o nome para eles se programarem. Também a Sueli está organizando, para ver quantas crianças vão estar aqui. Elas vão ter gincanas, músicas, brincadeiras, histórias. E a única recomendação que ela pede é para quem vier as crianças fazer um colchonete, uma roupa de cama para elas poderem dormir e não dormir no chão gelado, tá bom? Ou um colchão, se conseguir trazer, fique à vontade. Então, fale com alguém, com a Lúcia, com o WhatsApp, para poder participar desse acampamento, e o tema vai ser Crianças em Missões, tá bom? São esses avisos, Pastor Geraldo, encerramento. Demais avisos e programações, lembrem-se, estão lá no Facebook, nosso, está aqui a página, os versículos que a gente tem decorado estão todos lá também. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus, nosso amado Pai, agradecemos ao Senhor pelo dia que o Senhor nos deu, por esta noite em que podemos estar aqui reunidos. Oramos, ao Pai, que o Senhor abençoe os que estão viajando e quem por alguma enfermidade, alguma razão não pôde estar presente. Pedimos que o Senhor abençoe agora a volta aos nossos lares, dando-nos uma boa noite de descanso, Senhor, e se o dia de amanhã for nosso, possamos continuar servindo o Senhor com as nossas atitudes, nossas vidas. E assim, agradecidos, pedimos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Bem, Deus abençoe, tenham todos uma boa semana e os pastores têm uma porta para despedir.
Ei,